Bom, para quem é líder de vendas ou de enablement, também é conhecido como a turminha da capacitação aí nas empresas, o tema de playbook de vendas é antigo e bastante discutido. Só que há um tempo, né, se fala desse tema e talvez ele precise de uma atualização. E talvez essa atualização seja urgente, quem sabe pelo menos aqui no Brasil. Por quê, Rafa? Porque a gente tem escutado aqui na Inside cada vez mais aquela história padrão de uma empresa que foi lá e investiu uma série de recursos, tá, na construção de um playbook, muita energia, muito tempo, muito dinheiro, e aí cria lá o playbook de vendas Hyper Mega Blaster e no final o que acontece? Ele acaba sendo engavetado, tá? Ou seja, o time acaba não utilizando como a gestão espera que ele utilize e o impacto e o ROI esperado ele vai por água abaixo. Mas por que isso acontece? Será? Como na prática resolver esse problema? Bom, fica aqui até o final desse vídeo que a gente vai aprofundar bastante o tema de playbooks de vendas. Fundamentalmente, playbook de vendas seria o guia, né? Digamos, de tudo que acontece na sua operação de vendas. É o passo a passo completo de como performar, como operar da melhor forma possível em uma área específica comercial. Convenhamos que muitas empresas, na prática, nem sequer o guia tem, muito menos até processos estruturados de vendas. Mas as empresas que são maduras o suficiente, já investiram no playbook de vendas, muitas delas investem rios de dinheiro e mesmo assim não sentem o impacto e aí ficasse esperada porque ninguém lê a parada na prática. Ou começa e aí você no lançamento daquele manual tem um impacto interessante a curto prazo, mas você acaba morrendo na praia porque você não consegue ter uma consistência e uma adesão, né, de longo prazo. Ou também muito comum a gente ter uma maior adesão no onboarding, ou seja, naquele momento que as pessoas entram, estão nos primeiros meses no seu dia a dia de vendas e depois você tem aquele desafio de manter esse engajamento com o manual, com os conteúdos de vendas, depois de 3, 4, 5, 6 meses de operação. Então assim, na essência, seria como ter uma bíblia de vendas na tua empresa e na prática ninguém ler ela. E na verdade essa é uma boa analogia, até porque a Bíblia, né, que é o livro mais antigo do mundo, se não me equivoco, um dos mais antigos do mundo, na prática hoje é lido por pouquíssimas pessoas no mundo, né? Por quê? Porque a leitura ela é muito densa e complexa, não é para qualquer um. Até porque exige uma consistência absurda, né? Você conseguir ler a Bíblia é basicamente aquele tipo de leitura interminável, né? Você vai ter que ler uma partezinha todos os dias para ir entendendo o contexto. Acaba sendo uma boa analogia porque é como se a empresa, né, também tivesse uma idealização de criar uma Bíblia de vendas, só que nessa Bíblia, nesse playbook vasto, complexo, cheio de detalhes, encontra-se um imenso risco da galera, dos profissionais de vendas não aderirem, tá? O conteúdo por essa tamanha complexidade. Bom, mas para a gente entender esse fenômeno, né, eu gostaria de dar um passo atrás, que é entender o que determina se um conteúdo de vendas é bom ou ruim. Existem 3 critérios, tá, de validação e avaliação de um bom conteúdo de vendas que algumas literaturas de enablement nos trazem, que é basicamente a relevância, a praticidade e o tempo de vida desse conteúdo. Então, quando você está analisando qualquer conteúdo de vendas, por exemplo, um playbook, você idealmente precisa entender primeiro o quão relevante é esse conteúdo para o time de vendas. Na prática, o quanto que ele é importante, o quanto que ele importa para o dia a dia da execução do trabalho. Então, para aquele vendedor, aquela vendedora ou aquele SDR que está no dia a dia realizando reuniões, calls, ligações, mandando e-mails, mandando mensagens no WhatsApp e no LinkedIn, o quão aquele conteúdo ajuda a operar de uma forma melhor e mais segura, mais certeira, o quanto esse conteúdo de fato responde perguntas que surgem na prática, na execução, como a gente fala no dia a dia. Então isso é relevância. A praticidade, que é o segundo critério, é o quão simples, né, e dinâmico é o acesso àquela informação, tá? Então assim, o quão rápido, quantos cliques na prática a vendedora, a pessoa de vendas, ela demora para chegar naquela informação que ela está buscando, né? Quando ela abre um playbook, o quanto ela tem que ir no índice buscar, ou quantas páginas tem esse playbook, ou se ela consegue via um Ctrl F achar a solução, ou se ela tem que entrar em uma pasta, em outra pasta, em outra pasta. Em prática, em suma,
quantos segundos/minutos leva para ela chegar nessa informação. Isso é extremamente importante, porque se não for prática essa informação e não for rápida, na maioria dos casos, considerando que o trabalho de vendas é muito dinâmico, ou seja, eu estou fazendo uma reunião, eu estou mandando uma mensagem, eu estou entrando numa ligação, é uma agenda muito, muito dinâmica e geralmente nós temos um perfil de pessoas muito dinâmicas em vendas, salvo suas proporções, né, e dinâmicas diferentes em realidade de vendas, mas a gente tem um padrão de gente dinâmica em vendas. Dito isso, tem que ser um conteúdo prático ou minimamente prático para que o pessoal tenha uma boa adesão àquela solução. Por fim, o tempo de vida é o último critério. O tempo de vida seria o quanto tempo esse conteúdo ele serve para aplicar no dia a dia, quão perene ele é. O que eu quero dizer com isso? Esse manual, essa dica, esse template, essa solução que é relevante e é prática e o vendedor está chegando até ela, quanto tempo, por exemplo, ela dura, né? Sem eu ter que fazer uma otimização, uma atualização nela. Então, se eu deixar ela ali por 1 ano disponível, vai fazer sentido os meus vendedores seguirem utilizando ela? Ou a cada mês, por mudanças e variações do mercado ou mudanças no produto, aquele conteúdo já vai estar obsoleto e a gente vai precisar atualizar ele? Então, se eu tiver relevância, praticidade e tempo de vida, eu basicamente consigo um ótimo conteúdo de vendas, ou minimamente, né? É difícil a gente ter isso nos trincos, assim, os 3 perfeitos, mas se eu tiver um bom equilíbrio entre esses 3 fatores, eu consigo aderir, eu consigo trabalhar com bons conteúdos de vendas. Dito isso, tem algumas provocações que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Primeiro e se o playbook, ao invés de ser um guia ou uma bíblia, né, dado a analogia anterior, com todos os conteúdos importantes da empresa, desmembrado, né, detalhado e super complexo e completo, se ele se tornasse vários micro conteúdos ou pedacinhos de conteúdos específicos e práticos para cada cenário do dia a dia do time de vendas. Ou seja, se na prática fossem mapeados quais são os conteúdos essenciais, não só os importantes, mas os essenciais de vendas, e a gente desse mais atenção a transformar esse conteúdo, que por si só já é relevante, em mais prático e tentar garantir que ele tenha um tempo de vida constante, ou seja, se for um conteúdo que eu obviamente precise atualizar mais, eu garantir essa atualização, menos eu transformar ele em algo mais perene na empresa, será que a gente teria uma melhor adesão por parte do time de vendas? Bom, isso, pensando aqui nos 3 critérios, aumentaria a relevância, porque eu só trabalharia com conteúdos essenciais, então isso obviamente ajudaria. Eu possivelmente melhoraria a minha chance de aumentar a praticidade, porque é mais fácil eu pensar em como tornar conteúdos práticos quando eu tenho menos conteúdo do que guias complexos, né, e muitos materiais de vendas diferentes em um mesmo lugar. E a questão do tempo de vida, como eu falei, o grande desafio é eu entender quais desses conteúdos são mais ou menos perenes e eu garantir uma atualização constante desses conteúdos. Dito isso, a premissa que a gente segue é que aquela ideia de um playbook mega completo, complexo, talvez não seja o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja a gente fazer uma lógica contrária, de entender quais são os conteúdos-chave de vendas, né? E a gente priorizar esses conteúdos e pensar muito com carinho nesses 3 critérios para que a gente garanta a adesão. A gente não pense só em criar um conteúdo por criar um conteúdo, mas sim trabalhar com os conteúdos de forma prática e constante para o time de vendas. E aí vem uma dica de ouro, e aí uma provocação para que vocês não esqueçam isso. Primeiro, o seu CRM que você usa hoje na sua operação tem uma ferramenta nativa de playbooks, ou seja, alguma plataforma, algum recurso que você consiga colocar conteúdos de vendas no próprio CRM. Esse seria um caminho muito interessante do ponto de vista de praticidade. Caso você não tenha isso, você possui alguma ferramenta, alguma plataforma de gestão de conteúdo padrão na sua empresa, por exemplo, todo time usa o Google Drive, ou algum recurso tipo um ClickUp, um Notion, né, uma ferramenta Asana, Trello de projetos para centralizar a informação, ou quem sabe, hoje em dia, as próprias ferramentas como o Slack, o Teams, né, de comunicação corporativa, elas já estão trazendo ali mesmo alguns recursos de armazenamento de conteúdos. Meu ponto facilite a vida do seu profissional de vendas, tá? Centralize a informação e esses conteúdos num lugar que já seja fácil, simples e rápido para que em poucos cliques esse profissional de vendas ele consiga
chegar na sua solução. Agora, se você não sabe, o HubSpot, né, que é uma solução que nós somos parceiros aqui na Inside, tem um recurso da ferramenta de playbooks que é nativo e é super funcional para que a gente consiga, em páginas e momentos específicos ali do trabalho do profissional de vendas, já incluir esses guias, esses manuais, esses links importantes, esses templates, de várias formas, né? Utilizando templates nativos e também guias específicos para cada etapa, por exemplo, cada reunião, cada ligação, preparação para alguma atividade de vendas, eu consigo incorporar esses guias, esses manuais na própria ferramenta de CRM, o que é incrível, além de poder usar talvez guias mais visuais e recursos um pouco mais frameworks, né, e blueprints mais visuais na minha ferramenta de armazenamento de conteúdo, para que eu tenha também informações de estudo mais densas, né, além desses guias práticos do CRM. Então fica aí uma dica de você pensar em como você pode melhorar a UX. A gente fala muito de experiência do usuário para os clientes de softwares, por exemplo. Por que não pensar na UX, ou seja, na experiência de usuário para o seu vendedor na hora que ele está consumindo conteúdo de vendas do seu processo de vendas. Agora, aqui na Inside a gente lida com operações de vendas todos os dias e a gente tem uma série de exemplos, né, e de cases, e a gente tem visto alguns tipos de playbooks ou guias comuns, vamos chamar de mini conteúdos, né, específicos e bem direcionados a realidades. Algumas ideias para você pensar se faz sentido criar ou otimizar os seus conteúdos são um bom manual de qualificação. Toda empresa, todo profissional de vendas tem dificuldade, muita dificuldade em entender quem que é o cliente ideal, né, daquela solução, daquele produto ou serviço. Ou se eu estou prospectando, qual é a empresa, né, ou o cliente que está apto a comprar nesse momento, que é mais qualificado. Então, eu ter hoje um manual que explica muito o que é um SQL, né, um Sales Qualified Lead, ou seja, o lead qualificado por vendas ideal, quais são esses critérios e como fazer para eu qualificar esse lead na ponta ajuda muito. Outros guias direcionados para investigação, né, o momento ali da venda de descoberta, de investigação do que vai de problema e de relevância, de prioridade daquela solução, e de apresentação da proposta, do produto ou do serviço, que a gente chama de call de solução muitas vezes, né? Uma call de demo. Esses guias também são bem importantes. Guias relacionados a como o profissional de vendas pode avaliar e gerenciar melhor o seu funil, o seu pipeline, o seu dia a dia. Em suma, como ele consegue se planejar para bater a meta dele. Então, guias conectados aos objetivos de vendas, né, e ao gerenciamento desses objetivos, e guias também relacionados à comissão, remuneração de vendas. Esses guias de remuneração, de entendimento de como o profissional ele pode, por meio do atingimento de resultados, ter uma melhor remuneração no médio prazo, são muito motivacionais, são muito interessantes e importantes até do ponto de vista de transparência. Então são 4 dicas aí, 4 ideias para você pensar em conteúdos e playbooks. E se você está começando a montar o seu playbook do zero, vai uma dica final. Eu começaria escrevendo um guia de 5 a 10 páginas, tá? Algo bem conciso do que seria de maior relevância e essencial para uma pessoa não esquecer no dia a dia da função dela, seja como um SDR ou como um closer, tá? Eu tentaria consolidar, começar por um guia prático mesmo e essencial de 5 a 10 páginas, tá? Se você está começando do zero, não tem nada estruturado, inclusive seu próprio processo de vendas ainda não está tão bem amarrado, eu recomendaria você começar por aí. E quem sabe algumas ideias de tópicos para você começar esse guia de 5 a 10 páginas seria um guia geral de como utilizar o CRM ou a ferramenta que vocês estão utilizando aí de vendas. Um significado das informações mais importantes, quais são, por exemplo, os dados mais importantes, né? A gente chama muito isso de propriedades, né? De informações mais importantes serem coletadas no processo de vendas, nas reuniões de vendas, tá? Principais pitches, frases e perguntas que costumam funcionar nessas reuniões de vendas. Quem sabe precificação e política de desconto é uma coisa extremamente importante para vendas, né? Aí principalmente para quem já está na ponta, não necessariamente quem está fazendo o processo de pré-vendas, mas o processo de vendas é super relevante aprofundar algo aí. E regras de comissionamento, eu brinco, né, tem um professor meu de economia que falava que o bolso é o órgão mais sensível do corpo, geralmente. Então a gente precisa pensar muito bem nas dinâmicas de remuneração para que, novamente, a galera esteja motivada
entenda os objetivos e como explorar, performar melhor e crescer naquela posição. Então fica aí a sugestão para você que está começando do zero, tentar trazer esses tópicos num primeiro playbook, num embrião, num primeiro guia de vendas. E quem sabe eu espero, né, que esse vídeo tenha feito você refletir sobre o conceito de playbook e a praticidade de um bom playbook de vendas, que de novo, né, a gente tem que pensar em relevância, praticidade e tempo de vida, e se tivesse algo que eu pudesse sugerir de vocês terem muita atenção na adesão da galera nesse critério de praticidade, tá? Que é um critério extremamente relevante e que eu vejo boa parte das empresas tendo muita dificuldade hoje em dia. Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva aí no nosso canal da Inside do YouTube, vão ter mais vídeos como esses, workshops, aulas ao vivo aqui no canal, e eu espero que você faça parte aí da nossa comunidade de YouTube que está começando a crescer. Então, comenta, ativa aí o sininho e notificações, que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo relevante para a gente trocar. Te vejo no próximo vídeo.